Olá para você, internauta da Creative TV, você que está acompanhando o programa Creative em Pauta, aqui pela Creative TV, no Facebook, no canal do YouTube e também através da rede de sites e aplicativo da Play Store. Hoje o programa nós estamos recebendo aqui no estúdio da Creative TV Brasil o vereador Almir Dantas. Ele que há 15 dias atrás foi protagonista de um momento que eu posso considerar histórico aqui no município de Picuí, onde ele votou a favor da suplementação de 14% para o prefeito Olivane Remígio, no caso para o executivo municipal, para serem colocadas ações, para serem colocados em ações aqui do município, né, para se converterem em ações municipais. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com ele aqui no estúdio, justamente sobre esse voto e outros detalhes também que vieram junto com esse voto, né, que veio junto com esse voto. A gente pode até citar as consequências positivas em relação a esse voto, que era o que precisava para que fosse fosse votada essa suplementação em maioria simples na Câmara Municipal e o prefeito Olivane, o executivo municipal, possa ter aí mais 14% de suplementação até o mês de dezembro. Vereador, prazer em receber aqui na Creative TV, seja bem-vindo sempre, por atender o convite aqui da nossa TV. Primeiramente, justamente o que eu queria saber é que a população inteira que nos acompanha nesse momento quer saber também o porquê do voto do vereador Almir Dantas, que até então estava no bloco de oposição do município, que fazia parte de um bloco oposicionista, de uma oposição ferrenha, realmente, que aparentemente era reprovar tudo do município, que vinha do executivo. Então, você seguiu na direção contrária, né? Chegou lá e disse, não, eu vou votar a favor do executivo por essa suplementação. Então, o primeiro detalhe da nossa conversa é o seguinte, por que do voto, vereador? Primeiramente, boa noite a Janderrier, boa noite a todos os internautas, né, que estão assistindo a gente pela Creative TV. É um prazer estar aqui, Janderrier, junto com vocês, e falar um pouco sobre essa questão da suplementação. Essa suplementação que foi tão debatida, que foi tão falada, que criou-se uma celeuma, né? Muito grande. Muito grande, né? E a gente sabe que a população, quando nós somos eleitos pelo povo, né? Nós temos, Janderrier, que pensar primeiramente neles, que foram eles que nos deram o mandato de vereador, de prefeito, de governador, e assim sucessivamente. Qualquer carga eletiva, o povo Exatamente, que coloca, a população que coloca. Se as pessoas soubessem o poder que elas têm na mão delas, vamos dizer assim, porque vão apertar agora, principalmente agora que está chegando novas eleições, né? Governador, deputado, presidente, se elas soubessem o poder que elas têm nas mãos delas para mudar o país, seria muito importante. Voltando a essa questão da suplementação, Janderrier, quando realmente, a gente já sabe que já teve outros impasses lá na Câmara em questão de suplementação, que esse projeto já chegou lá na Câmara, e outras vezes teve essa dificuldade, esse mal-estar, esse mal-entendimento entre o poder legislativo e executivo, onde naquela ocasião não foi aprovada a suplementação, né? Sim. O prefeito fez o pedido, chegou lá no legislativo e nós, vereadores da oposição, não aprovamos. Desde aquele momento, Janderrier, na realidade, eu pensei... Isso aí já era uma suplementação de 14% que já tinha vindo. Já tinha vindo outro projeto, né? Sim. Lá na Câmara já tinha chegado em outras ocasiões, já tinha chegado em outra ocasião. Ah, sim. E criou-se aquele impasse. E assim, eu posso falar hoje assim, que tudo que chegou hoje realmente em prol do município de Picuí foi aprovado por todos os vereadores. Só que essa questão realmente da suplementação, ela teve um pouquinho de impasse exatamente porque era uma coisa que realmente eu tinha um pouco entendimento, agora eu tenho mais experiência, né, que eu tinha chegado na Câmara, agora eu estou tendo o meu respaldo e principalmente, Janderrier, o respaldo da população. Que quando a gente é eleito, exatamente a gente chega lá para representar a população quer exatamente isso, quer que a gente represente ela. E o que é que as pessoas querem? Que na primeira vez, quando chegou esse projeto lá, que eu fui um dos que realmente não votei a favor, a população me cobrou isso. Por que de não aprovar? Exatamente. E a minha ideia naquele momento é acompanhar o meu bloco,
que decidiu, por maioria, não votar suplementação, e que o prefeito ele enviasse para a Câmara os projetos separadamente. Por exemplo, na hora de comprar um carro, um veículo, queria que fosse mandado separadamente. Só que Isso não ia atrasar o processo burocrático? Ia atrasar um pouco, mas ao mesmo ponto que iria ser melhor até para cobrança, tá entendendo? Sim, sim. Queria ser, um exemplo, ele mandando, encaminhando um projeto, e cada vez a gente ia analisar, ia ver realmente se estava dentro Dentro dos conformes, dentro dos né? conformes legais, né? Se dava para aprovar. Só que assim, o que me fez realmente voltar atrás e pensar nessa questão foi a cobrança da população. Porque, Janderry, eu sou, como todo mundo sabe, acho que a maioria das pessoas sabem, que eu sou, além de vereador, eu sou agente de endemias no município. E eu tenho esse contato diretamente com a população. E quando cria-se impasse entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, as pessoas, como têm acesso à minha pessoa, elas me cobram. E eu gosto de ser cobrado. Eu acho que quando você aceita botar seu nome para vereador de uma cidade e ser eleito, você tem que saber aceitar as críticas, as cobranças e os elogios. Tem que ter muita humildade para saber onde ir, por onde ir. E as pessoas, exatamente, Janderry, como eu estava falando, eu sou agente de endemias aqui no município. 15 anos já de trabalho, e esse contato me ajuda a estar no dia a dia e estar escutando as pessoas. O que é que elas pensam, o que é que elas sentem, quais as necessidades delas, exatamente encaminhar esses problemas à Câmara através de requerimentos para que a prefeitura, que o prefeito, ele atenda, né? Atenda os meus pedidos através dos requerimentos. E, inclusive, alguns requerimentos da minha propositura, até depois que eu parei de criar umas picuinhas, vamos dizer assim, em rádio, em Facebook, eu comecei a ver com outros olhos a minha possibilidade de ajudar o município. É porque, na verdade, essa é a função do vereador, né? Independentemente de bloco, de situação ou oposição, ele tem que... A função do vereador, além de vistoriar, é justamente ajudar o executivo municipal. A função de uma oposição é ajudar o executivo. Executivo, né? É requerer legislar em benefício das pessoas, da população. E quando eu parei bem para pensar e as pessoas me cobrando, elas pediram, faça o seu papel de vereador, cobre, faça os requerimentos e fiscalize. Agora, para que isso aconteça, você tem que dar respaldo para o prefeito. E o que eu fiz? Como eu vi que o prefeito Olivane estava atendendo requerimentos meus exatamente, ajudando a população para o qual eu fui eleito, então eu disse, por que também não dar um voto de confiança? Retribuir o que ele estava fazendo, aprovando e executando os meus requerimentos. Consequentemente, quem está ganhando com isso é a população. Verdade. É o povo, Janderry. É verdade. Então, eu sou cobrado, como fui cobrado, inclusive pessoas que votaram em mim, que votaram no candidato Renan, me paravam e diziam, por que você não votou a essa bendita suplementação? Então, como eu estava dizendo, eu queria já votar, só que, um exemplo, quando você faz parte de um grupo, de um bloco, quando você entra principalmente numa política que você é novato, você demora um pouco a entender o meio. Sim. Tá entendendo? Você demora um pouco a entender como é o processo. E quando você vem se dar conta, realmente você tem que ser político nesse meio. Sim. E você tem que fazer o que você acha que você tem que fazer, porque só assim você vai realmente conseguir fazer e desempenhar um bom trabalho. Inclusive, gostaria de aproveitar o espaço, mandar um abraço para o meu pai, que foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre esteve me apoiando, mesmo até às vezes eu discutindo com ele e achando que o que ele estava falando não era certo. Só que ele estava abrindo meus olhos, dizia, Almir, será que isso está certo? Será que dessa maneira se você fizer dessa maneira, não vai ser melhor para você e, consequentemente, para o município? Então, eu comecei a analisar minha família falando para mim, meus amigos, aqueles realmente que são meus amigos, que querem o meu bem, que é o bem de Picuí, e principalmente a população picuiense. Isso que me fez realmente decidir e fazer valer o voto que eu recebi da população e o meu voto lá na Câmara, né? Que teve a decisão que foi favorável para ele ter a suplementação. Exatamente. Outro detalhe em relação a isso, para o pessoal que está nos acompanhando agora,
Existem sim. Você no seu discurso, eu não assisti à sessão da Câmara, eu não costumo estar lá toda segunda, mas eu fiz o download da transmissão e o seguinte, eu vi que você no seu discurso, na hora de você votar, você dizia que justamente iria dar o voto de confiança, mas também queria cobrar. Como é que se encaixa como é que se encaixa o vereador Almir agora na questão dessa cobrança? Como é que seria esse tipo de cobrança? Agora que, assim como todos os vereadores, têm acesso direto ao prefeito Olivânio, mas isso voltado em relação ao bloco de oposição, você que não tem rabo preso com ninguém, então vai direto lá no gabinete. Como é que você pretende fazer funcionar essa cobrança? Também lembrar, Janderrey, que muitas pessoas não sabem, mas em nenhum momento, antes de votar a suplementação, Sim. eu tive contato com o prefeito Olivânio. É justamente isso que teve. Você foi atacado, inclusive. Exatamente. Foi chamado de Infelizmente, vendido. de vendido, de traíra. Foi. Assim, pelas pessoas do meu próprio bloco, mas pessoas que não procuraram entender ou conversar comigo, saber o meu ponto de vista. Meia dúzia de pessoas julgando. na realidade, né? Foram Sim. julgando e como eu estava falando, eu não tive nem contato com o Olivânio. Eu vim conversar com ele terça-feira passada, onde o mesmo me ligou agradecendo e não esperava. Não esperava. Você não esperava. Não. Foi igual ao voto. Exatamente. Ele agradeceu, certo? Ele teve a humildade de agradecer, pedir desculpa, porque quando a gente entra na política, a gente fala uma coisa, ele rebate, eu rebato, e assim vai. Tem essas desavenças na política. Não, normal. É o posicionamento, né? É normal. Verdade, normal. Então, quando você realmente para pensar e vê que essas coisas não valem a pena, que você está brigando em rádio, em Facebook, em meios sociais, realmente você começa a analisar. E as pessoas, Janderrey, as pessoas estão cansadas disso. A realidade é essa. Se você andar pela rua, se você conversar com algumas pessoas, principalmente com a população, as pessoas vão dizer claramente que elas estão cansadas disso aí. Elas querem que nós, políticos, nós pensamos mais nela, que nós podemos agir, que nós possamos agir, nós possamos achar solução para os problemas. E eu, como vereador, exatamente, eu dei o voto de confiança ao Olivânio, não é porque eu dei que eu vou deixar de cobrar, não. Pelo contrário, Sim, agora é que eu vou cobrar. Está entendendo? Porque através da suplementação, a prefeitura vai conseguir adquirir veículos novos, pavimentações, casas, vai construir casas para as pessoas, e até a questão do saneamento básico, né? Que tem um projeto, inclusive o projeto do matadouro público. Exato. Qual a minha parte de vereador? É cobrar. Chegar lá e cobrar ele. Eu fiz minha parte como vereador, ajudei nessa questão de ele poder liberar dinheiro. A gente sabe que é quase 10 milhões de investimento para o município de Picuí. O investimento é muito alto. É muito alto. Então, por que não liberar esse dinheiro se eu também estou vendo com a dificuldade que os municípios estão tendo? A gente sabe que os municípios estão tendo com esse governo que está aí, que está acabando com o Brasil, Janderrey, a realidade é essa. Completamente. Cortando gastos, e quem está sofrendo são aquelas pessoas, são os mais necessitados. Chega na classe que é mais necessitada, e é aquela classe que espera mais por nós, pela classe política. Então, por que eu não acreditar e não liberar um dinheiro que é do povo, que é direito do povo, exatamente, que vai ser revertido em benefício para a população, e, Janderrey, tirar uma tonelada das minhas costas. Em relação à suplementação. Porque Sim. Quando... A questão da cobrança, aquela coisa que você disse. Exatamente. Quando a gente não vota a suplementação, as pessoas, exatamente. Na outra vez, como eu disse, que eu não votei a favor da suplementação, pessoas do meu próprio bloco cobraram de mim, porque eu não votei isso aí. Então, se hoje eu votei e estou dando respaldo para o prefeito Olivânio trabalhar, eu vou cobrar dele e as pessoas vão cobrar dele, não é mais de mim. Exato. Quando eu não fazia, não dava esse respaldo a ele, a responsabilidade ficava acima de você. Exatamente, sobre minhas costas. Então hoje eu estou sossegado, estou aliviado, estou com minha consciência limpa e sei o que eu fiz. E eu tenho certeza que a população vai saber reconhecer também, como já está reconhecendo. Janderrey, eu vou até brincar um pouco com você. Meu aniversário é semana que vem, sexta-feira, de 21 de setembro. Eu acho que desde que eu completo idade nova, eu nunca recebi tantos parabéns.
E agradeço. Fora da data do aniversário. Fora da data do aniversário. Isso me deixou muito feliz. Eu agradeço. Eu tenho a humildade de agradecer. E saber que eu não fiz mais que a minha obrigação como parlamentar. Eu estou fazendo a minha obrigação, é o meu dever. Sim. Isso aí, cumprir com o que me foi dado. Que foi exatamente um mandato eletivo de vereador. Como diz meu amigo Fernando Croix, vereador também, diz, eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu também. Eu estou vereador, eu não sou vereador. Acima de vereador, acima de vereador, na realidade, eu sou agente de endemias. Antes de ser vereador, eu era agente de endemias. Exato. E continuo sendo agente de endemias, do mesmo jeito. Passar o mandato, vai continuar. Vou continuar sendo agente de endemias. Exato. Então, eu tenho que buscar as melhorias necessárias para o meu município. E, como eu estava dizendo, Janderri, requerimentos de minha autoria estão sendo atendidos. A rua Antônio Fernando Sobrinho, a exemplo, ela leva o nome do meu avô e ela foi calçada agora. Teve promessas de outras gestões. E nunca tinha sido calçada. Foi calçada agora. Quando chovia lá, parecia um rio. Tá entendendo? Eu imagino. A passagem molhada, para todos que conhecem, né, que liga o Pedro Salustino ao bairro JK também, tá aí, a obra está em andamento. Eu acho que nesses 15 dias já termina. Isso. Requerimento do vereador Almir. O prefeito está atendendo, porque eu vou dizer, não vou dar um voto de confiança, e principalmente para a população que tanto me cobra essa questão de suplementação. Exatamente. Agora, a gente sabe muito bem, nós vivemos num país democrático, porém, em alguns grupos políticos o que reina é a ditadura, no que se refere a você rezar da minha cartilha. Esse ano é um ano de eleição e algumas pessoas viram que essa questão foi publicizado nas redes sociais. Teve alguns, você tem prints com certeza, mas eu vi algumas coisas que eu fiquei simplesmente horrorizado em relação ao grupo político que você, enquanto oposição, né, ao que as pessoas diziam, chamaram de vendido, chamaram todo, como a gente já citou antes aqui, né, e uns comentários muito, muito maldosos, né. Em relação justamente a essas retaliações, você esperava por isso, esse tipo de comportamento por parte de pessoas que coligam em favor do grupo que dizia que, eu costumo dizer, e eu não paro de dizer isso, onde o amor por Picuí se transformou em ódio depois das eleições de 2016. Você esperava isso? Tipo assim, eu vou dar esse voto, mas segura que lá vem moído. Na realidade, Janderri, num contexto geral, foram meia dúzia de pessoas. Essas meia dúzia Cartas de pessoas, marcadas. Eu acho que elas não entenderam bem o meu voto, né? Eu votei a favor de Picuí, não foi para Olivânia, não foi para Buba, não foi para ninguém, não foi para o meu bloco político, foi para Picuí. Tá entendendo? Em nenhum momento eu votei pensando em A ou em B, eu votei pensando na população. Infelizmente, eu não sei qual é o pensamento dessas pessoas que realmente não querem que Picuí cresça e desenvolva. Isso me deixa triste. Pessoas do meu lado, do meu bloco político, foram aquelas que me criticaram. É difícil de entender. Inclusive, você falou um trecho muito importante, que ontem meu pai foi abordado e perguntou quanto é que eu tinha ganhado para votar essa suplementação. Pelo amor de Deus. Meu pai respondeu assim, da seguinte maneira, e eu achei super interessante que não poderia deixar de comentar aqui hoje. Quer dizer que Almir, ele ganhou dinheiro para votar a favor do povo. Então quer dizer que os vereadores que votam contra, eles ganham o quê? Foi uma boa colocação. Eles ganham o quê? É isso que eu quero deixar para que as pessoas reflitam. Tá entendendo? Se eu votei exatamente porque eu estou acreditando que eu quero que minha cidade cresça e desenvolva, então, eu ganhei, sabe o quê? Prestígio com as pessoas, com os cidadãos, com aquelas pessoas que querem realmente ver o progresso e o desenvolvimento de Picuí. Respeito, principalmente, Janderri. E uma coisa que eu ganhei, principalmente, foi fazer aquilo que eu sempre queria fazer. Isso, hoje eu estou de bem comigo mesmo, porque eu fiz o que eu queria fazer. E hoje eu tenho respeito, as pessoas estão me parabenizando, e eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então, hoje eu me sinto satisfeito, me sinto realizado. Como, acho que nas minhas primeiras falas como vereador, eu sempre quis, não. Eu vim para ficar marcado na história como parlamentar em Picuí.
certo? Eu vim para fazer a diferença. Eu não vim para ser só mais um, não. Porque eu acredito exatamente nisso, que nós podemos fazer uma política nova, uma política de mudança, mas uma política com trabalho e não com atrapalho, certo? Verdade. Você acha, por meio desse comportamento, existe uma turma do quanto pior melhor? Por causa desse tipo de comportamento, tipo assim, você votou a favor da população, né, de benefício para a população, e teve a galera que retaliou você como se a sua atitude fosse maléfica, tendo em vista que você discordou de um grupo político que não queria, que não queria dar esse respaldo, né? Não queria dar essa suplementação. Você acha que existe essa turma aí? Existe uma turma que diz, não, quanto pior, quanto mais dificuldade o Olivandro tiver, melhor para a gente? Tendo em vista esse tipo de comportamento. Hoje, infelizmente, nesse meio político que nós vivemos, né, que eu vivo hoje, vamos dizer assim, essa política atual do Brasil, eu não posso duvidar de nada. Não é? Pior que é mesmo. Eu não posso duvidar de nada, mas às vezes nos comentários, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente escuta, a gente fica com aquela incógnita mesmo. Se perguntando, será que essas pessoas realmente querem o bem de Picuí? Porque eu acredito que é o que ficou exposto. Né? No momento que você é retaliado por um negócio benéfico, pô, é tipo assim, a galera diz, Deus, como é que pode? Isso não pode acontecer. Tem que ficar ruim. Tem que ficar ruim pro povo. Como é que pode? É o que Aí, passa, né? Não é que... É aquela questão, né? Como é que eu sou traíra se eu não trair a população? Se eu estou fazendo bem. Pois é. Tá entendendo? Se eu acredito que Picuí pode crescer, pode desenvolver. E na minha conversa com o Olivane, quando ele ligou para mim, eu pedi uma coisa a ele. Eu disse, Olivane, trabalhe e mostre serviço a cada dia mais. Porque eu quero acreditar e você acredita. E a população está acreditando no seu potencial. Então, você como prefeito vai mostrar para que veio. Eu acho que do mesmo jeito que eu tenho um sonho na política, ele tem os demais vereadores que estão ali naquela casa. Então, a gente tem que pensar na população, a gente tem que vir para fazer a diferença. E não ficar, acho que, comprando brigas políticas que não valem a pena. Não vão dar em canto nenhum. Exatamente. Né? Eu queria até citar um exemplo de uma cidade aqui próxima a gente, Jandaí. Eu fico observando Cuité, a política de Cuité um pouco também. Eu acho que a política de Cuité é muito acirrada, sabe? Eu vejo assim que é muito acirrada. Só que assim, se é para vir um benefício para lá, alguma coisa que venha beneficiar o município de Cuité, aí todo mundo se une. É verdade. Você quer exemplo? É histórico lá. Se você pega aquela universidade que até o padre, os vereadores, o prefeito, a oposição, todo mundo se reuniu para a universidade ir para lá, para Cuité, e hoje a universidade está lá, o UFCG, né? A gente sabe que também a questão do posto do INSS, outras coisas que sempre foi à frente de Picuí exatamente, porque os seus líderes políticos sempre pensaram na população, deixavam os problemas, as brigas políticas de lado e pensavam na população. E eu sou muito sincero hoje, André, eu não nasci vereador. Eu não tenho essa questão de querer estar no poder, tá entendendo? Isso para mim, o que eu quero é deixar a minha história marcada. Alguém que fez algo realmente por Picuí, alguém que lutou por Picuí. Eu quero chegar para um neto, para um filho meu e dizer, aqui, eu fui vereador, consegui deixar o meu nome na história de Picuí. E um nome bem marcado, por alguém que lutou pelo progresso e desenvolvimento. Exato, marcado como positivo, né? Exatamente. Bom, eu estou chegando aqui no final da entrevista, mas eu queria destacar 2 pontos que queria que você fosse tipo uma resposta rápida. Por exemplo, o primeiro ponto antes da pergunta final, o primeiro ponto é o seguinte. Hoje, o vereador Almir, ele se coloca como um vereador que é oposição à situação do município ou deixa que o tempo vai dizer? Ótima uma pergunta interessante, né? Ótima pergunta. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo, quer saber essa resposta, afinal de contas, no seguinte questão de batida de martelo, né? Aquela coisa, você votou a favor do executivo, mas não quer dizer que mudou de lado político, de grupo político, ou que esteja ainda com o próprio grupo político. Você pode estar numa faixa de Gaza, no ambiente neutro. Né? Eu posso estar no setor intermediário. Exato, exatamente. Justamente isso é o primeiro ponto. Almir é vereador de oposição, situação, ou o tempo é que vai dizer? Jandaí, essa pergunta é muito difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Sim. Hoje eu posso responder
que o tempo vai responder, certo? Hoje eu posso dizer que o tempo vai responder. Porque assim, é tanto que algumas pessoas acharam que depois do meu voto eu ia estar lá no outro dia tirando foto com o prefeito e tal. Mas é como eu disse, não, vamos deixar o tempo e ver o que as coisas vão... O tempo vai dizer o que realmente vai acontecer, né, na minha vida política. Como nós sabemos, a realidade é que, como eu votei, tive meu voto em opinião de voto independente... Opinião, isso, é isso que eu ia dizer, opinião própria. Opinião, aí assim, o meu bloco, eu acho que muitos não entenderam, certo? E realmente ficou uma situação meio desconfortável. Muito dentro desconfortável. do bloco, Isso. certo? Então, mas é aquela questão, é tanto que também, hoje, como todo mundo sabe, eu tenho meus candidatos, estou apoiando meus candidatos independentes, o prefeito tem um dele, tá entendendo? Exato. É a questão da situação, e hoje eu me considero um vereador intermediário. Agora sim, isso não impede, exatamente, como eu, vereador, de ter aquele acesso, de conversar com o Olivane e querer as coisas para o melhor de Picuí. E eu disse a ele, o que puder contar comigo para ajudar a desenvolver, fazer com que o nosso município ele cresça, Janderri, pode contar comigo, porque realmente eu comprei a ideia da população, que a população que está me ouvindo hoje, ela está cansada, Janderri, dessas brigas, dessas picuinhas políticas, onde isso não contribui em nada para o crescimento do nosso município. E hoje eu digo isso com propriedade, Janderri, porque hoje eu não tenho medo, eu não baixo a cabeça, pelo contrário, eu ando e estou sendo muito bem recebido nas casas das pessoas, por exatamente ser agente de endemias do município e as pessoas estarem me recebendo e recebendo melhor ainda do que me recebiam. E quem tiver com algum problema, alguma dúvida quanto a relação a essa questão da suplementação, da votação, tiver alguma dúvida se a população também achou ruim ou bom, comece a andar e comece a se informar. Converse com as pessoas e realmente vão ver o que é que eles estão pensando disso aí, né? Exatamente. E cheguem também, quando aproveitar o período eleitoral agora que estão pedindo voto, né? Peçam voto e digam por que votaram contra, por que votaram a favor da suplementação. Pois é. É bom que as pessoas saibam, né? Cada um tem seus motivos. E eu tenho os meus motivos exatamente para votar a suplementação. E também, Janderri, lembrando que em anos anteriores, em gestão anteriores, eu estou inclusive aqui, né, com a mensagem do projeto da suplementação. Em anos anteriores, por exemplo, em 2016 foi aprovada uma suplementação de 50%. Em 2015, 40%. 2014, 40%. 2013, 40%. Quer dizer, que critério é esse que alguns vereadores que estão usando? Por exemplo, em outras gestões aprovavam 40% e até 50%. E agora querem aprovar 6%, querem aprovar 2%. Realmente qual é esse complicado, critério, realmente, né? Você tem que ter uma certa coerência, eu acho, do meu ponto de vista. Então, é o que eu estou dizendo. Hoje eu estou aqui vereador, um exemplo, não sei futuramente se eu vou estar na oposição numa situação, mas eu tenho que ter a coerência. Dizer, não, aprovei tanto agora e tenho que aprovar tanto futuramente. Para você, pelo menos, ter uma coerência. E acreditar, como eu estou dizendo, acreditar no que for bom para a cidade de Picuí. Isso. Só uma resposta rápida aqui em relação... O segundo ponto agora é em relação... Resposta rápida aqui para a gente encerrar. Em relação a... Do ponto de vista político. No campo político agora. Você está apoiando um candidato que difere da orientação dada pela ex-liderança política aqui de Picuí, que diz o seguinte, como eu conheço as pessoas de perto, tem que rezar na minha cartilha. E aí você não rezou na cartilha, no campo político também, em relação a estar apoiando a pessoa diferente. Resumidamente, você se libertou das amarras políticas que foram impostas pelo... Você responde se quiser, tá certo? Inclusive eu vi até uma brincadeira, uma vez que você botou uma postagem no Facebook, eu fui lá e respondi, né? Você sabe que eu respondi, fui lá e respondi. Foi. E eu acho assim, Janderri, que nós vivemos em uma democracia, certo? E não em uma monarquia, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher quem são os nossos futuros representantes, como nós estamos numa campanha eleitoral. Por exemplo, na minha campanha de vereador, quem me elegeu foram minha família, meus amigos, eu sei o que eu ralei, o que eu trabalhei por isso. Uhum. Então, essas pessoas que
impõem para a gente até às vezes votar em determinado candidato, eu acho assim que... Sem direito de escolha nenhum. Sem direito de escolha, quando essas mesmas pessoas que querem impor esse tipo querem impor essa questão, eu acho que quando for na minha campanha daqui a 2 anos, será que essas mesmas pessoas vão votar em mim ou vão pedir voto para mim? Tá entendendo? A gente tem que ver isso aí. Porque é o que eu estou dizendo, eu acho que nós estamos num país que nós vivemos numa democracia, então nós temos que acreditar nas nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa... Eu acho que cada um tem sua capacidade de escolher. Acho que nós não devemos influenciar nas escolhas do cidadão. Cada um deve realmente ver o que é bom para ele e principalmente para o Brasil. Hoje, como nós estamos vivendo uma eleição, né, a nível federal, né, a nível de presidente, então, cada um tem que realmente analisar, cada um tem que ver o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para seu estado e para o seu município. Eu acho que a gente deve ter essa leitura. E não deve realmente ser submisso a partido, bloco, a político nenhum. Tem que ter vontade própria, né? Exatamente. Também, né? Exatamente. E para a gente encerrar aqui na nossa TV, você que está com a gente aqui na programação, lembrando que essa entrevista fica disponível no canal do YouTube da Creative TV, para você poder rever quantas vezes quiser, no seu celular, computador, smartphone, tablet, Smart TV também, fica à vontade. E também para fazer download, caso queira também. No caso agora, vereador, bom, tendo em vista o que a gente colocou aqui, de ter aprovado uma suplementação que muita gente colocou na época que Almir foi praticamente o salvador da pátria, nesse período. Votado uma suplementação, sendo independente da orientação do grupo político, em relação a essa questão de liberdade de amarras, em relação a você apoiar quem você quiser, para quem você acha que deve merecer o seu apoio, e em relação a o retorno positivo da população. Lembrando que o retorno positivo da população foi bem maior do que, como você diz, realmente meia dúzia, que são cartas marcadas que foram lá, que tentaram repercutir de forma negativa. O que o povo, a população, justamente, como eu digo sempre aqui, quem coloca um vereador na Câmara é a população, e não cabo eleitoral. O que é que o povo pode esperar de você? Aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Só para a gente encerrar a nossa conversa. Janderiel, o que a população picuiense pode esperar de mim, a partir desse voto, é exatamente isso. Hoje eu me sinto mais leve, certo? E mais disposto para trabalhar. E se fechar uma porta aqui, abre... Se escancar a outra. Outras. É verdade. E abriram outras portas para mim. Então, a população pode esperar de um vereador Almir mais atuante, mais participativo, em questão de buscar, de lutar por melhorias para a cidade de Picuí, certo? É como eu falei já, eu não fui eleito para defender bloco ou partido político. Esteja onde eu estiver. Minha situação hoje eu me considero um neutro, como eu já disse, mas assim, a partir do momento que futuramente eu decidir onde eu estiver, mas eu sempre vou ter aquele pensamento de defender o povo. Eu vou ser o Almir que eu sempre fui, que as pessoas esperavam aquilo de mim e que votaram em mim exatamente porque acreditavam. Eu ando pelas ruas e eu escuto muito dizer, agora sim, você está sendo o Almir verdadeiro, que eu escolhi para ser meu vereador, meu representante. E eu quero ser daqui para frente essa pessoa. Lutar, correr atrás de benefícios para a população sem comprar brigas políticas. Porque chega, Janderrel, como eu estou dizendo, a população está cansada. Eu queria até fazer um pequeno desabafo, Janderrel, agora aproveitando o final do programa. E assim, você quando entra na vida pública, principalmente eu que já venho de gerações, meu pai, como muita gente acho que já deve saber, foi candidato a prefeito, foi candidato a vereador aqui na cidade de Picuí. Salomão foi um dos fundadores do PT aqui da cidade. Ele junto com o Galego, né, com Sandra Ney e outras pessoas. Eu quando era pequenininho já acompanhava. E tinha aquela vontade de ajudar a população, de fazer alguma coisa por elas. E por coincidência do destino, eu fui ser agente de endemias, e sou agente de endemias, né? Já há 15 anos no município de Picuí. E eu sempre tive e tenho
o sonho de ajudar as pessoas, independente realmente de ser ou não político. Infelizmente, Janderri, esse meu sonho quase que foi pro ralo. Quase foi por água abaixo. Foi por água abaixo, porque realmente eu não estava sendo eu. Eu não estava escutando aquelas pessoas que realmente que estão ali do meu lado e que acreditam em mim, no meu potencial. Já pedi desculpa até ao meu pai, porque meu pai sempre me dava algumas sugestões, conversava sempre comigo, e eu às vezes saía com raiva e não escutava ele. E hoje eu me arrependo demais, sabe? Por não ter escutado ele, que eu tenho certeza que se eu tivesse escutado ele, as coisas estariam bem melhor. Não falando só a questão da política, mas até a questão pessoal, sabe? Porque quando a gente não escuta o pai e a mãe da gente, realmente A gente dá com a cara na parede, né? Você se decepciona. E é como eu estou dizendo a você, quase que meus sonhos políticos, eles iam de ladeira abaixo. Porque eu acreditei em uma coisa e realmente essa coisa não aconteceu. E quando eu vim me dar conta, Janderri, quase que estava sem jeito para consertar. Só que deu tempo ainda, exatamente porque eu consegui acordar e ver o que estava acontecendo ao meu redor. E hoje eu estou vendo o que está acontecendo e hoje eu escuto a população e estou do lado de vocês, da população, do povo, das pessoas que me elegeram. Eu só tenho a agradecer, Janderri, pelo espaço, por hoje estar podendo aqui me pronunciar e falar e dizer o que eu penso. Porque realmente é muito fácil também pessoas, hoje pelo Facebook, eu costumo dizer o seguinte, sabe? Eu vejo a questão nas redes, nas mídias sociais, as pessoas também falarem e dizer o que quer. Só que exatamente, falam o que quer e dizem o que quer, principalmente nós políticos. Mas elas não querem escutar. É verdade. Elas têm que realmente parar e refletir e escutar. E hoje é exatamente isso que eu estou fazendo. É escutando mais e falando menos. Exatamente. E escutando principalmente a população, meus amigos e minha família. E hoje tomei essa decisão de trabalhar e de pensar para frente, não em bloco político, mas em sim na população picuiense. Muito bem. É aquela coisa, as escolhas antes tarde do que nunca, né? Exatamente. Antes tarde do que Nunca é nunca. tarde para consertar um erro, né? Exato, exatamente. Bom, e para você que está com a gente agora na programação, vou agradecer novamente, Almir, obrigado pela sua contribuição em vir para cá e poder fazer essa entrevista exclusiva aberta, que aqui na verdade é uma conversa aberta mesmo, para você que está com a gente aí. E agradecer também o seu carinho, da sua audiência. O programa Criativo em Pauta fica por aqui. Voltamos na próxima semana com muito mais informações. Obrigado, Almir, novamente. Obrigado. E a você, Boa noite. internauta, até semana que vem.